Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST, segunda fase 2026. É a questão número 1. A questão diz assim: um artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física em 2024 propõe um curioso experimento para medir a força de arrasto do ar em pipocas em movimento vertical. Para isso, os autores preparam um sistema automatizado que mede a posição vertical em função do tempo de pipocas em voo após serem estouradas em uma panela aberta, como mostra a figura ao lado. O gráfico Y versus T de um dos voos medidos também é exibido. Então, temos aqui as duas representações. Item A. Com base no gráfico Y versus T, determine o deslocamento vertical máximo da pipoca nesse voo. Então, pessoal, para resolver esse exercício, basta a gente observar o gráfico aqui no eixo Y, né? Então, ele quer o deslocamento vertical, então a gente observar o ponto máximo, o ponto mínimo e fazer a diferença. Então, a gente pode escrever assim, ó, item A. Aí a gente pode escrever que ΔY é igual a Y menos Y0. Aí a gente vem aqui e localiza quem é esse ΔY, que vai ser a nossa altura máxima, que vai ser, você viria aqui, ó, pegaria do ponto mais alto aproximadamente e aqui. E aí a gente faria a diferença aqui. Lá na prova, né, com certeza a impressão estaria mais nítida, né? Aqui eu fiz um print da questão, então perde um pouco da resolução, né? Então você conseguiria observar que aqui é aproximadamente 0,02 e aqui é 0,42. Porque tem os tracinhos aqui marcando, tá? Então, a gente faria Y, que é o ponto mais alto, que é 0,42, menos Y0, que é o ponto mais baixo lá do gráfico, 0,02. Então, meu ΔY vai ser 0,42 menos 0,02, vai ser 0,4 metros. Tá bom? Então, é só isso no item A. No item B, nós temos o seguinte: se a velocidade inicial da pipoca medida pelo experimento é de 3 metros por segundo na vertical, qual seria o deslocamento vertical máximo na ausência de forças de arrasto e outras forças dissipativas? Então, ele está falando aí num sistema conservativo. Então, a gente pode resolver pela equação de Torricelli, né, utilizando conceitos da cinemática, essa velocidade, ou utilizando a conservação de energia. Então, vamos fazer rapidamente uma revisão? Pessoal, esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, nós temos aqui, pessoal, a equação de Torricelli, que a gente pode utilizar, né, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, aqui vem as unidades do sistema internacional, né, ou utilizar a conservação da energia mecânica, que também é possível para a gente encontrar. A gente conservaria aí a energia potencial gravitacional com a energia cinética, tá? Então, para resolver o item B, eu vou começar utilizando a equação de Torricelli. Então, vai ficar assim: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ele quer saber o deslocamento máximo vertical, ou seja, essa altura. Se ele quer que chegue no ponto mais alto, a gente tem que a nossa velocidade final, ou deslocamento vertical máximo, a gente tem que a nossa velocidade final é 0. E ele dá para a gente a nossa velocidade inicial, que é 3 metros por segundo. Então, é só jogar os valores. Lembrando que a aceleração que a gente está falando aqui, como é na vertical, é a aceleração da gravidade. E aí ele dá para a gente aqui no NOT e a DOT, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele está subindo até parar, ele está
indo contra a aceleração da gravidade, que é vertical, sentido para baixo. Então, a nossa aceleração aqui vai ser negativa, tá legal? Então, vamos lá. V ao quadrado é 0 ao quadrado igual a V0, que é 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10, porque lembra que eu falei, movimento de subida, vezes H. Eu vou chamar aqui de H, tá? Porque a gente está falando de altura, ele quer saber essa altura máxima, esse deslocamento vertical. 0 é igual a 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 10 vai ser menos 20, né? H. Então, ele está diminuindo aqui, vai para cá, somando, 20H é igual a 9, H é igual a 9 sobre 20, H vai ser igual a 0,45 metros, ok? Vou resolver de uma outra maneira aqui para vocês rapidinho, só para vocês terem aí uma outra ideia de como resolver. Vou sair desse cantinho aqui para poder fazer para vocês. Então, aqui é ou, tá, pessoal? É uma forma ou outra, que vocês acharem mais fácil. Aqui a gente está tendo aqui o movimento de subida da pipoca, né? Como a gente está analisando. Então, a gente tem velocidade. Quando ele chega no ponto mais alto, a gente tem velocidade final igual a 0. Então, aqui a gente não tem energia cinética, a gente só tem energia potencial gravitacional, considerando que ele parte aqui do solo de uma altura h, que é essa altura aqui que ele quer descobrir, certo? E aqui embaixo ele começa com uma velocidade que nós temos, que é 3. Então, é só a gente jogar na conservação da energia mecânica. Energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Então, eu tenho que no ponto A, vamos considerar aqui embaixo, eu tenho energia cinética. Então, mv0 ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Corta as massas, porque tem nos dois membros, então 3 ao quadrado dividido por 2 igual a 10 vezes h. 3 ao quadrado é 9. 9 sobre 2 vai ser 4,5 igual a 10h. Quem está multiplicando passa dividindo. H vai ser igual a 4,5 sobre 10. H igual a 0,45 metros. Então, você poderia utilizar a conservação da energia mecânica, que tem alunos que preferem, ou utilizar aqui a equação de Torricelli também, que ficou bem tranquilo, né? Então, vamos para o item C. Item C. Eu vou ler aqui antes, eu vou resolver na outra página, mas eu vou ler esse textinho aqui antes. Uma das conclusões do artigo é que a força de arrasto em uma pipoca típica pode ser modelada pela expressão FAR igual a menos B, V ao quadrado, onde V é o módulo da velocidade da pipoca. O sinal negativo indica que a força é sempre contrária ao movimento, e a constante B pode ser estimada pelas medidas do experimento, como B, aproximadamente 0,4 gramas por metro, para a velocidade de 2 metros por segundo. Item C. Com base nessa expressão, qual é a velocidade máxima que uma pipoca de massa 0,2 gramas atinge após começar o seu movimento de queda vertical com velocidade inicial nula? Então, ela subiu, foi até atingiu a altura máxima que nós calculamos, e agora ele quer que ela comece a cair, né, que a gente determine a velocidade máxima nessa queda, só que agora a gente tem que considerar essa força de arrasto. Vou resolver aqui para ficar mais organizado, né, pessoal? Lembrando aqui que a gente tem que relembrar o conceito da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, é aí que a gente vai aplicar, a gente vai analisar as forças que estão agindo e aplicar a segunda lei de Newton. Então, inicialmente, quando a gente desprezou a força de arrasto, a gente só tinha a força peso vertical sentido para baixo, quando ela estava subindo, não é isso? Aí, o que acontece? Ele fala que surge a força de arrasto. Aí, a gente tem a bolinha, eu vou desenhar um pouquinho mais para baixo a bolinha, que a gente vai ter a força peso inicialmente maior, né? Quando ela começa a surgir aqui. Depois a gente tem a força de arrasto para cima.
E agora, pessoal, o que vai acontecer? Ele quer a velocidade máxima, então o peso e a força de arrasto vão ter o mesmo tamanho. Vetorialmente falando. Então, quando chegar aqui nesse ponto do peso ser igual à força de arrasto, a gente vai ter que a força resultante sobre o sistema é igual a zero. Ou seja, o peso é igual à força de arrasto em módulo. Tá em módulo, né? Porque ela é negativa. E ele dá a fórmula lá pra gente. Então, para ele atingir essa velocidade constante que ele falou lá no texto, a gente tem que fazer essa questão da força resultante igual a zero e as forças serem iguais, tá? Então, a força-peso, pessoal, ela é dada por massa vezes a gravidade. E a força de arrasto, ele deu a fórmula lá pra gente, que é B vezes velocidade máxima ao quadrado. Eu já botei ela positivo porque está em módulo aqui, tá legal? Não há necessidade de colocar o sinal negativo para a gente já encontrar essa velocidade. A massa, ele fala pra gente que é 0,2 gramas, mas como saber se vai precisar converter ou não? Aí você tem que observar que o valor do B, tá? As constantes são muito importantes para você determinar se você vai precisar converter ou não uma unidade. Então, o B é 0,4 gramas por metro. Então, está em gramas. B é aproximadamente 0,4 gramas por metro. Então, a gente não vai converter essa massa. 0,2 vezes 10 é igual a 0,4, porque está em grama, né? Então, a unidade de grama vai cortar com grama. Vezes a velocidade máxima ao quadrado. Aqui eu já posso fazer 0,2 vezes 10 vai dar 2, igual a 0,4 V máximo ao quadrado. Quem está multiplicando passa dividindo, então V máximo vai ser igual a 2 dividido para 0,4. O meu V máximo ao quadrado, né, pessoal? Não posso esquecer o quadrado. É igual a 5, que 2 sobre 0,4 é 5. O meu V máximo vai ser, para tirar o quadrado daqui, jogo raiz quadrada para o outro lado, raiz de 5 metros por segundo, certo? Chegamos aqui na nossa resposta final. Nossa velocidade máxima, né? Considerando aí as condições que o exercício fala de velocidade constante, a força resultante tem que ser zero, então o peso vai ser igual à força de arrasto. Ele deu a equação para a gente da força de arrasto, botamos em módulo, né? Para poder calcular essa velocidade aí em módulo já positivo. Então, deu raiz de 5 metros por segundo. Bom, pessoal, então o item C, finalizamos. Podem tirar o print. Bom, pessoal, é isso. Questão número F02. A questão diz assim: um dos decaimentos radioativos mais relevantes é o decaimento alfa, em que um núcleo pesado, como o polônio 210 ou urânio 235, decai emitindo uma partícula alfa, que é essencialmente um núcleo de hélio, formado por 2 prótons e 2 nêutrons. Como são partículas eletricamente carregadas, as partículas alfas podem ser aceleradas, desaceleradas, por campos elétricos e ou magnéticos. Por conta disso, embora sejam emitidas com energia da ordem de MeV, megaelectronvolt, as partículas alfa transferem grande parte dessa energia ao interagir com moléculas e átomos, seja no ar ou em tecidos biológicos. Nos itens a seguir, considere uma partícula alfa que foi emitida com uma energia cinética inicial de 5,30 MeV, megaelectronvolt. Item A. Se a partícula alfa perde energia a uma taxa de 100 keV por micrômetro, né? Então ela está perdendo aí 100 quilo 10 ao cubo, eletronvolt, a cada 10 elevado a menos 6 micrômetros. Ao penetrar um tecido biológico como a pele, ele conseguiria atravessar a epiderme, que tem espessura de 0,1 milímetros. Então ele quer saber se, né? Então nessa questão ele quer saber o seguinte: se a partícula perder energia a essa taxa ao penetrar um tecido biológico como a pele, se ele vai conseguir atravessar a epiderme, que tem a espessura de 0,1 milímetros. E aí ele pede pra gente para justificar, tá legal? Então, pessoal, essa daqui é só uma regrinha de 3, simples, já vai resolver esse exercício, tá? Vamos fazer aqui.
Então, se a taxa é de 100 kV por micrometro, então 100, o quilo, como eu falei, é um prefixo e ele simboliza a potência de 10 ao cubo, tá? Tem que estudar os prefixos, tá, pessoal? Micro, 10 elevado a menos 6. Então, tem os pequenos e os grandes. Então, quilo, eletronvolt, a cada 1 micrometro. Então, a cada 1 vezes 10 a menos 6 metros. Então, a gente vai botar tudo na mesma unidade. 0,1 milímetros eu tenho que converter para metros para poder saber qual o valor da energia para poder comparar com essa energia cinética inicial aqui. Então, pessoal, 0,1 milímetros para eu converter para metros, basta eu dividir por 1000 ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Então, trabalhe com a potência de 10 que fica mais fácil. Então, vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a menos 3 metros é quanto de energia. Vamos chamar de E, né? É quanto de energia. Então, vamos encontrar esse valor aqui de energia para poder atravessar a condição, para poder atravessar a epiderme aqui, né? Então, 1 vezes 10 a menos 6 vezes E vai ser igual a 100 vezes 10 ao cubo vezes 0,1 vezes 10 elevado a menos 3. Eu vou colocar esse número aqui e esse aqui em potência de 10 para poder ficar mais fácil, tá? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1, vezes 10 a menos 3. Aqui agora é só eu repetir a base e somar os expoentes, ó. Soma os expoentes aqui, ó. Regrinha, né? Da potência de 10, eu repito a base e somo os expoentes. Então, 10 elevado a menos 6e, posso ocultar esse 1 aqui, não preciso, repito a base, 2 mais 3, 5. 5 menos 1 mais menos 3 vai dar menos 4. 5 menos 4, 1. Ou você pode fazer 2 mais 3, 5 menos 1, 4 menos 3, 1, tá? Então, quem está multiplicando passa dividindo, e vai ser igual a 10 elevado a 1 sobre 10 elevado a menos 6. Repito a base e diminuo agora os expoentes. 1 menos menos 6 vai ficar 1 mais 6. Então, 7 eletronvolt. Como que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever isso aqui como 10 vezes 10 a sexta eletronvolts, ou 10 mega eletronvolt. Por que que eu escrevi assim? Para poder comparar aqui, ó. Considere uma partícula alfa que foi emitida com energia cinética inicial de exímio 5,3 MeV. Como 10 MeV é maior que 5,3 MeV, essa travessia não vai ser possível, tá legal? Ela teria que estar num valor menor para poder conseguir fazer essa travessia, porque ela está muito maior que a energia cinética inicial da partícula, tá? Então, não será possível. Não será possível realizar a travessia, não é isso? Porque a energia cinética inicial 5,3 MeV é menor que 10 MeV. Tá bom? Então, era só a regra de 3 para resolver esse item. Vamos ver para o item B. Considere uma situação em que a partícula alfa está se movendo sob a ação de um campo elétrico uniforme. Isso aqui é muito importante, tá? Na mesma direção e em sentido oposto à sua velocidade, conforme mostra a figura, tá? Item B. Se o campo elétrico tem módulo de 2 vezes 10 a quinta volt por metro, determine a magnitude da força elétrica que atua na partícula alfa. Vou resumir na próxima página para ficar organizado. Então, ele falou para a gente aqui o módulo do campo elétrico e ele quer saber a força elétrica. Então, pessoal, para isso a gente vai fazer uma revisão rápida aqui de alguns conteúdos que a gente vai utilizar para resolver o item B, tá? Depois o item C. Se ele está falando que a carga elétrica está submetida a uma força elétrica porque está presente em um campo elétrico, a gente tem a relação, né, que é a determinação do campo elétrico em função da força, onde a força elétrica em newtons é igual à quantidade de carga em coulomb vezes o campo elétrico. Então, a gente vai utilizar essa relação aqui, tá, para poder calcular o valor dessa força elétrica. Eu já vou falar sobre esses outros prints,
Lembrando, pessoal, que esse aqui todos são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, vamos usar a relaçãozinha. Item B. Força elétrica igual a carga vezes o campo elétrico. Lembrando que a força e o campo são grandezas vetoriais. Eu vou colocar essa carga aqui já em módulo, tá? Então, eu quero descobrir o valor da força elétrica. Qual seria a carga? Pessoal, ele fala que a carga do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mas ele está falando de um núcleo de hélio, partícula alfa. Olha só. Ele fala aqui, ó, que o núcleo de hélio é formado por 2 prótons. Então, eu tenho que multiplicar essa carga por 2. Não poderia esquecer disso, tá legal? Então, 2 vezes a carga do próton vezes o campo elétrico, que já está aqui no sistema internacional, 2 vezes 10 à quinta. Então, vamos fazer a continha. 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, vezes 2 vezes 10 à quinta. 3,2 vezes 2, 6,4. Repito, a base, soma os expoentes. Menos 19 mais 5, menos 14 newtons. Prontinho, já encontramos aqui a resposta da letra B. Só isso, muito simples. Agora vamos para o item C. O item C a gente tinha que ficar atento aos detalhes, né? Qual a magnitude do campo elétrico necessário para que a partícula alfa perca 1% da sua energia cinética inicial após percorrer 10 centímetros sob a ação desse campo? Então, pessoal, aqui a gente tem que relembrar alguns outros conceitos importantes. A gente tem que lembrar o teorema da energia cinética, né, que diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. A gente vai começar com esse conceito, né? E depois lembrar da relação trabalho igual a carga vezes a diferença de potencial U, né? E a relação aqui, aquela equação do Edu, né, que cai demais aí na prova do Enem e até nas provas da FUVEST. U igual a E vezes D. Tá? Então, a gente vai relacionar esses 3 conceitos aqui para poder resolver essa questão. Então, primeiramente, a gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética. A gente sabe também que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de θ, que é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, eu sei que a minha força é minha força elétrica. A distância, eu vou repetir. O cosseno vai ser o cosseno de 180 graus, que vai ser igual à minha energia cinética final, que é... A minha energia cinética final, ele vai perder 1%. Então, vai ser 100% menos 1%. Menos da energia cinética inicial. Menos a minha energia cinética inicial total. Então, aqui vai ser força elétrica. O cosseno de 180 é menos 1, fica negativo. 100 sobre 100 é 1. 1 sobre 100 é 0,01. 1 menos 0,01 vai dar 0,99 da energia cinética inicial menos 1 da energia cinética inicial. Então, menos FE vezes D vai ser igual a 0,99 menos 1 vai ser 0,01 da energia cinética inicial. Negativo. Corta, corta. Força elétrica vezes distância vai ser 0,01 da energia cinética inicial. Então, a gente sabe. Então, aqui, ó, concluindo, trabalho igual a 0,01 da energia cinética inicial. Vamos achar quanto que é 0,01 da energia cinética inicial? A energia cinética inicial, ele fala pra gente aqui que... Então, vamos achar 1%. Vai ficar assim, ó. 0,01 de 5,3 mega elétron volt. Isso aqui eu posso escrever como 1 sobre 100
vezes 5,3 vezes 10 a sexta elétron-volt, né? Porque eu sei que o trabalho vai ser igual a isso. Trabalho vai ser igual. Continuação aqui, tá? Isso aqui. 1 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, que multiplica 5,3 vezes 10 a sexta. Repito o 5,3, repito a base e diminuo os expoentes. 6 menos 2, 4 elétron-volts. Aqui agora eu tenho a relação do trabalho. Agora sim eu posso relacionar o trabalho com a carga, com o e com o campo elétrico, tá? Que agora eu já tenho a relação. Agora, para finalizar, eu sei que o trabalho, como nós vimos lá, é igual a Q vezes U, onde U é igual a E vezes D. Então, agora eu vou jogar essa relação aqui para poder encontrar o valor desse campo elétrico, que é o que ele quer, tá? Então, esse item C foi um pouquinho mais longo mesmo. Então, vai ficar Q vezes E vezes D igual a 5,3 vezes 10 à quarta. Tá? Então, você tinha que tirar esse 1% da energia cinética inicial, porque se você jogasse direto, daria problema, tá? Mesmo que você não fizesse todo esse passo a passo aqui, e você percebesse que tinha que tirar 1% da energia inicial, você conseguiria resolver. Então, a carga a gente já calculou aqui na questão, no item B, porque a carga da partícula alfa é 2 prótons. Então, vai ser 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo eu quero descobrir. A distância está em centímetros, eu tenho que passar para metro. Então, é só multiplicar por 10 elevado a menos 2 ou dividir por 100. 5,3 vezes 10 à quarta. 2 vezes 1,6, 3,2. Repito a base, somos expoentes. Aqui é 1. Menos 19 com menos 2 vai dar menos 21. Menos 21 mais 1, menos 20. Pessoal, o que a gente não pode esquecer aqui, que aqui está em elétron-volt, tá? Eu tenho que multiplicar e tirar esse elétron-volt daqui para botar no sistema internacional. Então, como que eu faço isso? Eu pego o número. Olha só, ele fala para gente que 1 eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19. E multiplico por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu não fiz antes porque ia ficar apertado aqui no cantinho. Se você já quisesse fazer aqui, ó, separado, para achar em joule, poderia, tá vendo? Fazer até aqui, ó. 5,3 vezes 1,6 vai dar 8,48. Menos 19 mais 4 vai dar menos 15 joules. Tá? Então, se você quisesse fazer essa continha antes de jogar aqui, ótimo, tá? Só tem que lembrar, porque aqui está em eletronvolt, a gente está falando de sistema internacional. Então, já vou fazer essa continha aqui. Aqui vai dar 8,48 vezes 10 elevado a menos 15. Quem está multiplicando vai passar dividindo. – 8,48 dividido para 3,2 vai dar 2,65. Repito a base, diminuo os expoentes. Menos 15 menos 20 vai dar menos 15 mais 20, que vai dar 5 volts por metro. Tá? Sistema internacional, finalizamos aí mais um exercício. Esse item será mais trabalhoso, né, pessoal, de conta. Mas aqui no NOT e ADOT ele deu todas as relações, valor da carga do próton, valor de 1 eletronvolt, tá? Só tinha que se atentar aqui para não esquecer de converter para o sistema internacional. Porque a gente, para achar em volt por metro, essa energia tem que estar em joule e não em eletronvolt, tá? Que está fora do sistema internacional. Então, por isso que a gente tinha que fazer essa conversão aqui, tá? Antes de finalizar a questão, tá? Então, bastante atenção nessas pegadinhas. Então, finalizamos aqui o item B, o item C. Bom, pessoal, é isso. Questão número F03. A questão diz assim: proposto por Robert Stirling
Em 1816, o motor de Stirling, aplicado em conjunto com coletores solares de disco parabólico, tem sido utilizado na geração de energia elétrica a partir da energia solar. Dessa forma, ele oferece não apenas uma solução eficiente e sustentável à demanda energética, mas também reduzindo perdas na transmissão e impactos ambientais em relação a grandes usinas convencionais. O funcionamento desse motor compreende 4 etapas: aquecimento isovolumétrico, ele fala aqui pra gente, expansão isotérmica, resfriamento isovolumétrico e compressão isotérmica de um gás, assumido como ideal conforme a figura seguinte. A gente tem A, B, C, D e A, tá? O ciclo completo no gráfico, pressão versus volume. Considerando os processos termodinâmicos mostrados na figura AB, BC, CD e DA, responda item A. Em qual dos processos descreve a compressão isotérmica do ciclo de Stirling? Justifique a sua resposta. Vou fechar aqui para a gente poder discutir aqui a respeito do gráfico. Bom, pessoal, o que a gente pode observar aqui? A gente tem que BC é isotérmica. A gente tem que DA é também uma isotérmica. Né? A gente tem as curvas das isotérmicas, né? Na transformação de DA, pessoal, a gente tem o quê? A diminuição do volume. Aqui é um volume V final e aqui é um volume V inicial. Então, a gente está tendo aqui, olha a setinha, de D para A, a gente está diminuindo o volume. O volume. Tá? É isso que a gente tem que perceber aqui. E de B para C, a gente está aumentando o volume. Então, o que ele quer saber? A compressão, ou seja, a diminuição do volume, e isotérmica, ou seja, esse comportamento da curva isotérmica. Então, para a letra A, para poder ter espaço aqui, ó, item A, eu vou ter que BC e DA são isotérmicas, né? A gente pode escrever isso. BC e DA são isotérmicas. Mas somente na transformação DA mais somente em DA, a gente tem a diminuição do volume. Aí você escreve com as suas palavras, a gente tem a diminuição do volume, então a gente vai ter aí, consequentemente, uma compressão isotérmica. Tá? Em DA. DA, compressão isotérmica. Compressão, diminuição do volume, isotérmica, né? Mesma temperatura aí, caso da curva. Então, item B. Essas teóricas aqui, eu vou botar tudo aqui. Em quais dos processos o sistema recebeu calor da fonte quente? Justifique a sua resposta. Pessoal, a gente pode fazer essa questão analisando cada ciclo, né? AB, BC, CD e DA. E depois fazer uma análise geral, tá? Como a gente está aqui resolvendo a questão com calma, né, fazendo a análise para compreender melhor, eu vou resumir aqui cada ciclo. Lembrando, pessoal, tá? Eu coloquei aqui prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, pessoal, aqui a gente tem a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos analisar ela para poder chegar a essa conclusão aí da variação de energia interna. E lá também eu coloco uma tabelinha para vocês das transformações gasosas, né? Isobárica, isotérmica, isovolumétrica e adiabática. O que acontece com o trabalho, com a variação de energia interna e com a quantidade de calor. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, vai ser essa análise, tá? Então, vamos fazer devagarzinho aqui. Então, eu tenho que AB, o que a gente tem em AB? Volume constante, mais um aumento da pressão. Então, a gente tem aqui um aquecimento, tá? Em AB.
que acontece em AB, pessoal? Ela é isovolumétrica, né? Se ela é isovolumétrica, vamos olhar a nossa tabelinha. Na isovolumétrica, o meu trabalho realizado vai ser zero. Então, o meu trabalho AB vai ser zero. Se o meu trabalho AB vai ser zero, eu tenho que variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Se eu tenho que o trabalho é zero, a minha variação de energia interna é igual à quantidade de calor. Então, meu trabalho é igual a zero e a minha variação de energia interna vai ser maior do que zero e vai ser igual à minha quantidade de calor, beleza? Já que ela é um aquecimento, a gente tem uma quantidade de calor positiva. Então, a gente tem a BC. A gente poderia fazer essa análise com calma. Na ABC, a gente tem uma isotérmica. Né? A gente tem uma isotérmica. Então, o que na isotérmica acontece? Vamos ver a nossa tabelinha. Nossa isotérmica aqui, ó, o que é zero? A minha variação de energia interna que vai ser zero. Então, se a minha variação de energia interna BC é zero, eu tenho que a minha quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, o meu trabalho, já que o meu trabalho é igual à quantidade de calor, é maior do que zero. Tá? Então, a gente tem aqui uma expansão, né? Isso está recebendo calor. Então, a gente tem aqui recebendo calor e a gente tem aqui recebendo calor também. Agora, vamos ver CD. No final, eu escrevo aqui para ver se vai dar espaço. CD, eu tenho também que é uma isovolumétrica. Na isovolumétrica, quem é zero é o meu trabalho. Então, o meu trabalho CD é igual a zero. Mas o que está acontecendo aqui? A minha pressão está diminuindo. Então, isso quer dizer que a minha variação de energia interna é menor que zero, ou seja, ele está cedendo calor. Então, vamos escrever aqui, cede calor. Então, aqui recebe calor. E aqui também recebe calor. E vamos fazer a nossa última análise, que é a DA. A minha DA, eu sei que é uma isotérmica também, minha DA, só que é uma compressão isotérmica, ele está diminuindo. Então, na isotérmica, nós já vimos que a variação de energia interna é igual a zero, mas aqui, como o volume está diminuindo na isotérmica, a gente vai ter um trabalho negativo, a gente está aqui cedendo calor também. Cede calor. Então, a gente analisou todas, aí ele quer saber quais delas vão receber calor. Receber calor, a gente tem A, AB e BC recebendo calor. AB e BC. Vou escrever aqui, ó. Aí você poderia escrever, pessoal, já que a B é uma compressão isovolumétrica, com o aumento da energia interna do sistema, sem realização de trabalho, para que isso aconteça, o sistema tem que receber calor do meio externo. Já BC é uma expansão isotérmica, tem realização de trabalho, mas sem variação de energia interna, então também vai receber calor. Já CD e DA, o sistema vai perder calor para o meio externo. Então, ele não vai receber e ele quer saber somente os que receberam. Tá? Então, você poderia fazer essa análise aqui pela primeira lei da termodinâmica ou colocar aí teoricamente, tá? Então, vamos resolver a C aqui mais à frente para não ficar embolado. Item C. Coletores solares parabólicos apresentam taxa de conversão de energia solar em energia elétrica de aproximadamente 30%, com geração de potência elétrica em torno de 15 kW. Nessas condições, estime o valor da energia solar média em joules transferida ao coletor durante o intervalo de tempo de 1 hora. Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual o valor da potência total, né? Porque ele fala, ó, taxa de conversão solar em energia elétrica de aproximadamente 30% com geração de potência elétrica em torno de 15 kW. Esse 15 kW é minha potência útil, eu preciso descobrir minha potência total. Então, a minha potência útil
é igual a 0,30 da minha potência total. A minha potência útil é 15 kW, que é 0,30 da minha potência total. Quem está multiplicando, passa dividindo. Potência total vai ser 15 sobre 0,30, ela é maior, né? Então, minha potência total vai ser igual a 15 dividido para 0,3 vai dar 50 kW. Beleza, então agora a gente descobriu a nossa potência total. Você também tem outro jeito de descobrir essa potência total, caso você não enxergasse dessa maneira aqui. Você lembraria do rendimento. Rendimento igual a potência útil sobre a potência total. Então, rendimento, que ele falou que é 30%, 0,3, é igual a potência útil, que é 15 kW, sobre a potência total. Multiplico o cruzado, 15 kW igual a 0,3 da potência total. Potência total também vai dar 50 kW. Tá? Então, se você não enxergasse assim, direto, poderia jogar na equação do rendimento, que muito aluno acaba lembrando bem dessas equações, né? Nessas provas. Então, às vezes fica mais fácil. Então, agora é só encontrar pela equação do PET, né, que é uma das equações que mais caem no Enem em vestibulares. Então, a gente tem que potência igual a energia sobre tempo, tá? Então, a gente vai trabalhar com ela toda no sistema internacional para achar essa energia aqui em joules, tá? Então, como eu mostrei aqui, o rendimento elétrico, potência útil sobre potência total. Todos esses prints, pessoal, tem lá no meu e-book, tá? Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, vamos lá. Então, se potência é igual a energia sobre tempo, e essa potência aqui é a minha potência total, eu sei que 50 kg, esse quilo aqui, pessoal, ele representa 10 ao cubo, representa 1000. Então, 50.000 watts é igual a minha energia dividido pelo meu tempo. Só que eu não posso usar esse tempo em hora, porque está fora do sistema internacional. 1 hora é 3.600 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos. E 1 hora tem 60 minutos, 60 vezes 60, 3.600. Então, multiplico o cruzado, a minha energia vai ser igual a 50 vezes 10 ao cubo, vezes 3.600. Eu vou colocar esses números todos em potência de 10, não em notação científica, em potência de 10. 50 é 5 vezes 10. Repito, 10 ao cubo. Aqui 3.600 vai ser 36 vezes 10 ao quadrado. Aí eu venho aqui e multiplico. 5 vezes 36 vai dar 180. Repito a base, somos expoentes. 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 180 vezes 10 a sexta joule, ou, se você quiser colocar em notação científica, 1,8 vezes 10 a oitava joule, tá? Então, finalizamos aí o nosso item C, que tem sido um pouquinho mais trabalhoso, né? Legal? Pode escrever assim ou assim, tá? Assim tá em notação científica. Pessoal, não sei se já repararam, eu trabalho muito com potência de 10, porque eu acho que facilita muito nos cálculos na hora da prova, tá? Mas você faz como você achar melhor. Bom, pessoal, é isso. Questão número 4. A questão diz assim: o Homem-Aranha está na parede do 7º andar de um prédio olhando a vizinhança. Ele observa uma pessoa que está parada no canteiro central e corre risco de ser atropelada. E, imediatamente, o super-herói lança uma teia em um poste e segue na direção dela para salvá-la. Ele pega a pessoa no ponto mais baixo da sua trajetória, os dois continuam juntos até uma altura máxima e voltam. Uma professora de física, ao observar a cena, tenta estimar algumas informações do movimento. Ela assume que 1. O movimento pendular é bidimensional. 2. A altura inicial do Homem-Aranha é 21 metros do chão, pois cada andar tem cerca de 3 metros de altura. 3. A velocidade inicial do Homem-Aranha ao deixar o prédio é 0, pois ele simplesmente se deixou cair sem dar nenhum impulso na parede do prédio. 4. Ele pegou a pessoa quando estava a uma distância de 1 metro do chão. 5. Houve perda de energia quando ele pegou a pessoa.
devido à colisão perfeitamente inelástica. E 6, a pessoa e ele têm aproximadamente a mesma massa, m igual a 60 kg. A figura ao lado ilustra esquematicamente o movimento descrito. Utilizando as informações assumidas pela professora, responda. Item A. Qual a velocidade do Homem-Aranha quando ele pega a pessoa? Pessoal, esse aqui é um exercício basicamente de energia, né, onde a gente vai envolver aí conservação da energia e conservação da quantidade de movimento, porque a gente vai analisar entre dois pontos, né, então a gente vai considerar aí o sistema conservativo. Coloquei aqui, pessoal, alguns prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, a gente tem aqui que a energia potencial gravitacional ela é dada por massa vezes gravidade vezes altura. Então, quando o corpo está a uma certa altura, ele tem energia potencial gravitacional armazenada nele. E quando ele entra em movimento, energia cinética, que é dada por mv² sobre 2. A energia mecânica é o somatório dessas duas energias quando há, né, às vezes pode acontecer de um certo ponto você ter essas duas energias aí sendo transformadas. Mas no caso, como a gente vai analisar um ponto inicial e um ponto final, a gente vai ser uma ou outra, né? Então é importante ver essas características. Então a gente vai usar conservação de energia, ou seja, energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. E nos itens posteriores vamos usar conservação da quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento de antes igual a quantidade de movimento de depois. E aí em todas as colisões a quantidade de movimento se conserva, seja ela elástica, inelástica ou parcialmente elástica, tá? Então essa daqui é uma ótima equação para a gente trabalhar quando está se tratando de energia, né? Então, para resolver esse item A primeiro, qual a velocidade do Homem-Aranha quando ele pega a pessoa? Então a gente vai analisar os seguintes pontos. Então a gente tem aqui, vamos chamar de ponto B aqui, onde ele está inicialmente. E vamos considerar o ponto A aqui. O nosso referencial, nesse caso, a gente vai colocar ele aqui, ó. Para a gente considerar que quando ele passa aqui pelo ponto A, ele esteja a uma altura zero. Então aqui, ó, nessa altura que ele se encontra aqui, daqui até aqui, ele vai ter os 20 metros, que é até o chão, menos o Dzinho. Aqui o Dzinho ele falou que é 1 metro. E essa altura grande aqui tem 21 metros. Então isso quer dizer que essa altura que ele se encontra aqui do ponto B até o nosso referencial vai ser 20 metros, tá legal? Então essa vai ser a altura que ele se encontra inicialmente e ele vai converter isso aqui para energia cinética, velocidade. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então, item A. Energia mecânica final, energia mecânica no ponto B, igual a energia mecânica inicial, energia mecânica no ponto A. Então, afinal, a gente tem que ele vai zerar a altura, então eu só vou ter energia cinética. Então, já que ele zera a altura, eu só tenho energia cinética, nesse ponto aqui que nós vamos chamar de A. E no ponto B, lá em cima, energia mecânica inicial, eu vou ter energia potencial gravitacional em B. Então, a gente vai abrir mv, velocidade que ele passa por A ao quadrado sobre 2, igual a mgh. Corta as massas. Você quiser colocar um valor, pode, mas pode cortar também, porque tem dos dois lados, vai poupar tempo. Velocidade que ele quer descobrir em A sobre 2 vai ser igual a gravidade, que é 10, sempre está no NOT e a DOT, vezes a altura, que é 20. Se você errasse a altura aqui, errar a questão. VA ao quadrado vai ser igual a 20 vezes 10, 200, vezes 2, 400. VA igual a raiz de 400, VA igual a 20 metros por segundo. Uma questão clássica de conservação de energia, né? Que a gente está analisando dois pontos. Aqui é importante você observar o referencial para considerar essa conservação, tá? Então a gente escolheu o referencial aqui para ficar mais fácil para o item A. Item B. Qual a razão entre as velocidades imediatamente depois e antes de um Homem-Aranha pegar a pessoa, ou seja, V de depois dividido por V de antes? Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a conservação da quantidade de movimento.
Então, como que vai ficar isso? A gente vai escrever aqui. Vou começar aqui, para poder poupar espaço. B. Quantidade de movimento de antes igual a quantidade de movimento de depois. Antes, só o Homem-Aranha se movia. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Então, antes eu só tenho o movimento do Homem-Aranha. Então, massa do Homem-Aranha vezes a velocidade, vou botar H de antes. Vai ser igual. Depois, a gente tem um conjunto, né? A gente vai ter aqui no final o conjunto, massa do Homem-Aranha mais massa da mulher. Então, massa do Homem-Aranha mais a massa da mulher, estou chamando tudo de M porque é a mesma massa de 60 quilos, vezes a velocidade do conjunto, que é a velocidade de depois, tá? Então, vou escrever assim, vai ficar mais fácil. Então, vou escrever MV de antes é igual a 2MV de depois. Posso cortar as massas, aí eu sei que ele quer saber V de depois sobre V de antes. Então, aqui eu tenho 1. 1 igual a 2V de depois sobre V de antes. Eu joguei o V de antes aqui para baixo, tá? Então, eu sei que V de depois sobre V de antes vai ser igual a 1 dividido para 2, porque esse 2 vem aqui para baixo, ó. Eu jogo ele para cá. Prontinho, só isso que ele queria, a razão. V de depois sobre V de antes. É um clássico, né? Cair a conservação da quantidade de movimento. Agora, item C. Qual o valor da altura máxima do movimento do Homem-Aranha e da pessoa juntos em relação ao chão? Então, pessoal, vamos escolher o nosso referencial aqui para a gente poder fazer a nossa conservação de novo, tá legal? Bom, pessoal, então o nosso referencial, nós vamos usar o mesmo, tá? Para não ficar muito confuso. A gente vai usar a partir daqui. Vamos usar aqui a partir da altura D. Só que agora, o que ele quer saber é essa altura aqui do conjunto. A gente tem aqui, que a gente vai chamar isso aqui de Y, tá? Uma altura Y do conjunto. Sabendo que aqui a velocidade final é 0, porque ele chega na altura máxima. Então, aqui não tem energia cinética, aqui a gente só tem energia potencial gravitacional. Quando passa por aqui, a gente tem velocidade, então aqui ele tem energia cinética. Então, a gente vai usar a conservação agora com esse ponto, que era o A e C, tá legal? Então, vamos lá. Energia mecânica final igual a energia mecânica inicial. Então, a gente tem aqui a final vai ser energia potencial gravitacional em C. E a inicial, energia cinética inicial de A. Aí a gente está falando do conjunto, agora ele acabou de sair daqui junto com ela, tá? Então a gente tem a energia potencial gravitacional, eu vou chamar de mgh, e aqui mv ao quadrado sobre 2, mas esse m aqui seria do conjunto, seria 2m, tá? Mesmo que vai cortar, eu quero que vocês consigam enxergar isso com clareza. Vezes g vezes h máximo, que a gente vai descobrir, que vai ser igual a 2m vezes a velocidade de depois, tá? Depois do que ele pegou ela, que é essa relação aqui, ao quadrado dividido por 2, tá? Então, aqui a gente já pode cortar essas massas e começar a substituir os valores. A gravidade é 10, a altura eu quero descobrir. Quem é essa velocidade de depois, pessoal? Vou botar ela aqui no cantinho. A gente sabe que V de depois sobre V de antes é igual a 1/2. Quem é V de antes? V de antes é essa velocidade que a gente descobriu aqui, que era 20. Então, V de depois sobre 20 vai ser igual a 1/2. Aí, multiplico o cruzado. 20 igual a 2V de depois,
V de depois igual a 20 sobre 2, V de depois igual a 10 metros por segundo, tá? Então, a gente tem que usar aquela que a gente descobriu na letra A, uma dependia da outra. Depois pegar a relação de B, e aí a gente sabe que a velocidade de depois é 10. 10 ao quadrado dividido por 2. Então, a gente já pode cortar esse 10 com um 10 daqui, né? Que esse aqui é 10 vezes 10. Cortei um 10, ficou um 10. 10 sobre 2, 5. Se você quisesse passar esse 10 dividindo para cá, ficaria 100 dividido para 20, tá? Tem gente que não gosta de fazer esses cortes, então ficaria 100 dividido para 20, 5 metros. Então, fechamos aí mais uma questão dessa prova. Aqui é o item C, né? Que a gente usava a velocidade de depois, só que do conjunto. Aqui ele já estava com ela no colo, né? Aqui ele não estava ainda, ele estava para chegar com velocidade para pegar ela. Aqui ele pegou ela e subiu com a velocidade de depois, que era de 10. A gente tinha que usar conservação para descobrir isso. Tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 5. A questão diz assim: resistores e fusíveis desempenham papéis fundamentais em circuitos eletrônicos. Enquanto os resistores controlam a passagem da corrente elétrica ou são utilizados para a conversão de energia elétrica em térmica, os fusíveis cortam a corrente quando ela ultrapassa certo limite, evitando assim danos e acidentes. Um estudante montou o circuito eletrônico formado por um resistor, uma lâmpada e um fusível. Um resistor, uma lâmpada e um fusível, com resistência R, L e RF, respectivamente, e curvas características mostradas a seguir. Então, a gente tem o gráfico aqui em volts, né? Volts em Y, corrente em X. A gente tem aqui a bateria de 15 volts, né? Ficar atento. Então, a gente tem a lâmpada, resistência e a resistência do fusível. Ok? E as curvas aqui a gente tem da lâmpada, do resistor R e do resistor F. E tem a determine o valor da resistência elétrica em ohms do resistor R. Bom, pessoal, para a gente resolver aqui a resistência R, a gente tem que observar o gráfico, né? Vamos ver se ele tem o comportamento da curva de um resistor ôhmico, né? Bom, pessoal, então eu vou fazer uma revisão rápida aqui. A nossa primeira lei de Ohm é dada por U igual a R vezes I. Lembrando que esse aqui, pessoal, é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, pessoal, a gente tem aqui primeira lei de Ohm. U, ou seja, a tensão é igual a R, resistência, vezes I, que é a corrente. Então, a gente vai usar ela durante todo esse exercício, tá legal? Então, se a gente quer do resistor R, a gente tem que ver a curva do resistor R. Então, U igual a R vezes I. A gente tem U no eixo Y e I no eixo X. Se a gente quer descobrir a resistência, é só dividir a tensão pela corrente. Então, essa resistência vai ser igual. Vamos escolher um ponto. Pode ser o que vocês quiserem, tá? Desde que não esteja assim partido. Pode ser esse aqui. Esse aqui com esse aqui, ó. Pode ser esse aqui com esse aqui, tá? Todos têm que dar o mesmo valor. Então, para a tensão 5, eu vou ter a corrente de 2,5. Então, 5 dividido para 2,5 vai ser 2 ohms. Ou você poderia fazer 10 dividido para 5, que dá 2 ohms. Então, é um comportamento de uma curva de um resistor ôhmico, que segue a primeira lei de Ohm. Tá? Então, qualquer ponto que você pegar tem que dar 2 ohms. Então, prontinho, item A feito. Agora, para o item B, eu vou apagar aqui, porque vai ficar em cima, que a gente tem que olhar a outra curva, tá? Agora, o item B. Agora, ele fala assim: sabendo que o fusível suporta uma corrente máxima de 6 amperes, vou escrever isso aqui, porque daqui a pouco eu vou colocar corrente máxima de 6 amperes. O fusível suporta. Para que não queime, calcule o valor da DDP mínima sobre os componentes associados em paralelo. Então, ele quer saber a DDP mínima sobre os componentes em paralelo. Aqui, primeiramente, a gente consegue descobrir pela primeira lei de Ohm o valor da resistência do fusível. Vamos fazer isso primeiro.
Então, aqui, ó, eu vou pegar esse ponto que está mais visível. Ó, esse aqui no final com essa corrente, tá? Então, vou pegar esse ponto aqui, ó. Este. Aí, eu tenho que saber quem está no eixo Y, que é o 5, e quem está no eixo X, que é o 6. Então, eu vou usar aqui a primeira lei de Ohm, U igual a RI, só que agora para o fusível. Para o fusível. Então, eu sei que o U é 5, a resistência do fusível eu não sei, a corrente é 6. Então, a resistência do fusível vai ser 5 sobre 6 ohms. Aí, pessoal, ele está afirmando que essa corrente que está passando aqui é de 6 amperes. E eu sei que a minha resistência F é 5/6 de ohms. Então, eu consigo descobrir qual é o meu U entre esses pontos aqui, ó. Eu consigo descobrir qual U aqui. Como eu sei que tudo tem 15, se eu descobrir o U que tem nesse ponto aqui, eu sei que o restante que falta é distribuído nesses dois em paralelo, tá? Então, vamos aplicar a primeira lei de Ohm de novo. Ó, o U é igual a R vezes I. Vamos descobrir qual o valor do U aqui entre esses dois pontos. U, vamos chamar de AB, que fica mais fácil, né? UAB igual a valor da resistência, que é 5/6, vezes a corrente, que é 6. Corta, corta. A minha tensão UAB vai ser de 5 volts. Isso quer dizer, se eu tenho 5 volts aqui, isso quer dizer que sobram dos 15 total, aqui é o meu total. Se eu tenho 5 volts aqui, quanto que sobra para cá? 15 menos 5, 10 volts, tá? Então, o meu U paralelo, vamos chamar de UP, vai ser 15 menos 5, que vai ser 10 volts. Essa é a resposta, tá? Você poderia colocar aqui AB, chamar aqui de C, aí falar que UAC, entendeu? Mas assim já dá para entender. E aí, para finalizar, né, o nosso item C. Item C. Obtenha a resistência equivalente no circuito para a corrente igual a 6 amperes. Também vamos usar a primeira lei de Ohm. U igual a RI, só que agora ele quer para o equivalente, ou seja, para tudo. Aí eu tenho com o meu U equivalente, né? O total é 15. A minha resistência equivalente eu quero descobrir e a corrente que ele me dá, que ele quer que esteja partindo, é 6. 15 sobre 6, 2,5 ohms. Acho que essa era a questão mais simples da prova, né, pessoal? A questão de elerodinâmica, que só envolvia a primeira lei de Ohm. Fácil, né? O resistor equivalente nem era para calcular, como ele geralmente é, né? É só para fazer aqui pela primeira lei de Ohm e encontrar o conjunto, né? O valor do resistor equivalente do circuito todo, utilizando a bateria total e a corrente que passa por todos os componentes. Bom, pessoal, é isso. Questão número 6. A questão diz assim: a Terra recebe energia do Sol principalmente na forma de luz visível, que abrange comprimentos de onda na faixa de 400 nanômetros ou 400 nanômetros, cor violeta, até 800 nanômetros, cor vermelha, os quais são percebidos como as cores do arco-íris. Sabendo que na região da luz visível a irradiância espectral da luz do Sol no nível do mar é aproximadamente constante, com o valor de 1,2 watts por metro quadrado vezes nanômetro, e que cerca de 5/6 dessa luz solar é absorvida pela água do mar. Responda. Muitas informações importantes aqui, né? Vamos marcar tudo. Item A. Qual a cor da luz solar do espectro visível que terá maior potência por área no nível do mar? Justifique a sua resposta e ele me dá aqui algumas informações no NOT e ADOT. Irradiância espectral da luz é uma grandeza física definida pela potência da luz por área, dividida pelo comprimento de onda da luz, ou seja, IR, potência sobre área, vezes o comprimento de onda. Considere que o produto da constante de Planck pela velocidade da luz Hc é 2 vezes 10 elevado a menos 16 joule por nanômetro.
A densidade da água do mar é 1.000 kg por metro cúbico. O calor específico da água do mar, 4 joule por grama grau Celsius. Essas são para as outras alternativas. Para o item A, mais importante, essa relação da irradiância. Assuma também que toda a energia absorvida pela água do mar é convertida em calor. Isso é importante. Tá? Então, essa questão está bem completa, assim, em termos de informação aqui para a gente na descrição da questão. Então, vamos lá. Vamos fazer o item A, né? Qual a cor da luz solar do espectro visível que terá maior potência, né, por área do nível do mar? Bom, pessoal, pela própria equação, a gente consegue analisar esse item A. IR é igual a potência sobre área vezes lambda. Se eu isolar o lambda, que é o comprimento de onda, eu vou ter potência sobre irradiância vezes a área. Eu ainda posso escrever melhor. Comprimento de onda igual a potência sobre área vezes 1 sobre a irradiância. Então, eu sei que quanto maior o comprimento de onda, maior a minha razão, tá? Potência sobre área. Então, quando eu tiver a minha irradiância constante, o meu comprimento de onda é diretamente proporcional à minha razão, potência sobre área. Então, quando eu tiver o valor máximo da potência sobre área, eu sei que ele está associado ao valor máximo do comprimento de onda, de lambda. Então, olha a pergunta, qual a cor da luz solar do espectro visível que vai ter maior potência por área no nível do mar? Ou seja, aquele que tem um valor máximo de comprimento de onda. Quem é que tem o valor máximo de comprimento de onda? A cor vermelha. Não precisava nem lembrar do espectro, ele está falando que aqui, ó, que a cor vermelha tem o maior comprimento de onda, a cor violeta tem o menor comprimento de onda, maior frequência, consequentemente, né? Deixa eu tirar aqui, que eu fui escrevendo e esqueci que eu estava aqui na frente. Então, pessoal, potência sobre área é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Se eu tenho maior valor de potência sobre área, eu tenho maior valor de comprimento de onda. E eu sei que o maior valor de comprimento de onda no espectro da luz visível vai ser a cor vermelha, 800 nanômetros. Já dentro da questão. Uma questão aí de análise da equação, né? Bem tranquila. Então, agora vamos fazer o item B aqui para ficar mais organizado. Item B. Qual a variação de temperatura que a luz vermelha de 800 nanômetros provoca quando incide durante 1 hora na área de 1 metro quadrado em uma faixa de 20 centímetros de profundidade de água do mar? Então, agora, pessoal, já está trabalhando com conceitos aí de calorimetria. Ele nos dá diversas informações aqui para a gente poder calcular essa variação de temperatura. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente está falando de variação de temperatura, a gente vai envolver a quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível é aquela quimacete, que é igual a MC delta teta. Tá? Que a gente tem variação de temperatura e a gente tem energia, que é a quantidade de calor, né? Ele fala pra gente que a energia é toda absorvida, a gente já vai ler esse parágrafo de novo, então a gente vai usar essa quantidade de calor para descobrir essa variação de temperatura. E a gente também vai utilizar a equação da irradiância, mas a gente tem que colocar lá no lugar da potência nessa equação a energia sobre o tempo, porque eu preciso do fator energia e do fator tempo. Tá? Então, a gente vai usar essa famosa equação aqui do PET e a da densidade também, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar. Lembrando, pessoal, que esse aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, aqui a gente já leu, né? Vou pegar essa equação da irradiância aqui para a gente começar. Item B. Tem várias etapas esse item, tá? É uma questão grande. Então, a gente tem que a irradiância, ela é igual a potência sobre área vezes lambda. Aí a gente viu lá na nossa revisão que a potência é energia sobre tempo, que a gente precisa colocar energia aqui. A gente precisa calcular essa energia nesse intervalo.
Lembrando que essa energia é minha energia total, tá? Porque aquela potência é a potência total, então energia é energia total. E ele fala aqui, ó, a energia absorvida pela água do mar é convertida em calor. Então é isso que a gente está querendo descobrir aqui. Então, essa irradiância, nós temos o valor que foi dado lá no início da questão. Irradiância 1,2, tá vendo? 1,2 watts por metro quadrado nanômetro. Então, 1,2. Energia total a gente quer descobrir. Ele fala que o intervalo de tempo é 1 hora, mas eu não posso usar fora do sistema internacional. 1 hora é 3.600 segundos, porque 1 hora corresponde a 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos. Vezes a área, que está em metros quadrados, ótimo, posso manter, vezes o comprimento de onda. Ele está falando da luz vermelha, então meu comprimento de onda vai ser 800. A Laís não vai abrir esse nanômetros, eu não vou mexer nele, por quê? A irradiância tem esse nanômetro na unidade, então ela vai cancelar, tá? Então por isso que a gente não abre o nano, que é 10 elevado a menos 9, tá legal? E aí vai ficar só o metro quadrado, que vai cortar com o metro quadrado de baixo da área, tá? Então essa unidade da irradiância que vai mandar aí em relação a essa unidade do comprimento de onda que ele quer que esteja em nanômetros, tá? A área tem que estar em metro quadrado, a potência em watts, e ele já até deixou separado aqui de propósito, o comprimento de onda em nanômetros. Beleza, agora é só multiplicar cruzado, a minha energia total vai ser igual a 1,2. Aí, pessoal, já fiz essa continha aqui toda, tá? Multipliquei 1,2 por 3.600 vezes 1 vezes 800. A minha energia total deu 3.456.000 joules. Tá? Essa foi o valor da minha energia total fazendo essa continha. Tá? Agora, pessoal, vou fechar aqui. A gente vai encontrar a quantidade de energia absorvida. Por quê? Aí você tinha que reparar lá no início do enunciado, olha só. Cerca de 5/6 dessa luz solar é absorvida pela água do mar. Então vai ser essa energia absorvida que vai ser convertida em calor. Energia absorvida pela água do mar é convertida em calor. Mas não é toda a energia, é só 5/6 dessa energia. Então muita atenção, pessoal, essa questão era detalhes mesmo. Então eu vou botar assim, a minha quantidade de calor. Vou passar a minha quantidade de calor, que vai ser igual a 5/6 dessa energia de 3.456.000. Também já fiz essa continha para facilitar. Você pega esse 3.456.000, multiplica por 5 e depois divide por 6, tá? Então, para poder agilizar aqui, não ficar muito grande, vai dar 2.880.000. Se quiser deixar assim, pode, porque depois esses zeros vão ser todos cortados. Então, encontramos a quantidade de calor que efetivamente vamos usar lá na quantidade de calor sensível. Agora sim, eu posso pegar a minha equação da quantidade de calor sensível para descobrir a temperatura. Então, a gente tem uma altura aqui, uma profundidade que ela vai ter que aparecer nessa fórmula. Como que isso vai acontecer? Vou fazer aqui no cantinho. Eu sei que densidade é igual a massa sobre o volume. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. E eu sei que o volume é igual à área da base vezes altura. Então, eu substituo aqui, vai ficar densidade vezes área vezes altura. Agora sim, eu posso jogar aqui no lugar da massa, tá? Então, quantidade de calor sensível vai ser densidade vezes área vezes altura, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Questão assim, né, bastante trabalhosa, né? Essa aqui eu acho que era a mais desafiadora da prova. Quantidade de calor sensível nós encontramos que vai ser convertida essa energia. Densidade é a densidade da água do mar, que ele dá pra gente, que é 1.000. Eu vou deixar tudo aberto, que depois eu saio cortando esses zeros. A área, ele deu pra gente, que é 1.
A altura é 20 centímetros, não posso trabalhar com centímetros, eu multiplico por 10 elevado a menos 2 ou divido por 100 para converter para metros, tá? Vezes o C. O C é o calor específico da água do mar, que está em 4 joule por grama grau Celsius. Só que esse grama aí está me atrapalhando, então vai ficar como? 4 joule por grama grau Celsius vai ser igual a 4.000 joules por quilograma grau Celsius, tá? Porque aqui o 10 a menos 3 sobe positivo, tá? Então eu tenho que lembrar de multiplicar isso aqui por 1.000 para poder converter para quilograma grau Celsius, vezes variação de temperatura. Agora sim, vamos começar a cortar um pouco desses zeros aqui, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sobrou um ainda, corto com esse 1 aqui, ó. Beleza. Aí vai sobrar 288 igual a 2 vezes 4 é 8. Repito a base, somos expoentes. Menos 2 mais 3, 1. Vezes variação de temperatura. Então, variação de temperatura vai ser igual a 288 dividido. Variação de temperatura vai ser igual a 3,6 graus Celsius. Prontinho, fechou. Então, pessoal, a gente começou com a equação da irradiância, trocamos aqui pela potência igual a energia sobre tempo para calcular essa energia que foi absorvida, energia total. Achamos o valor, a gente tinha que ver esse valor de 5/6 que era efetivamente absorvida, tiramos aqui os 5/6, jogamos na equação da quantidade de calor sensível, que foi toda trabalhada aqui com a equação da densidade e da área e do volume, né? Esse é a área da base vezes a altura. Jogamos tudo aqui bonitinho, jogamos os valores que ele deu, convertemos o que foi necessário e encontramos a variação de temperatura, questão trabalhosa mesmo. Agora vamos para o item C. Quantos fótons da luz vermelha de 800 nanômetros atingirão essa área de 1 metro quadrado da água do mar em 1 segundo? Tá? Então agora ele me dá outras informações importantes. Considere que o produto da constante de Planck pela velocidade da luz é 2 vezes 10 elevado a menos 16 joules por nanômetro. Densidade da água do mar, aqui a gente já usou na questão anterior, né? Mas agora esse item aqui vai ser o mais importante, tá bom? Então, para resolver essa questão, a gente tinha que lembrar que a energia é igual a Hc sobre lambda. Tem resumo dessa parte toda de energia também lá no meu e-book. Primeiramente, eu vou calcular o valor dessa energia. Então, Hc, ele já me dá o valor, que é 2 vezes 10 elevado a menos 16. Olha a unidade, joule por nanômetro. Então, tem que manter o comprimento de onda em nanômetros, 800. Então, eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 16 sobre 8 vezes 10 ao quadrado. Energia vai ser igual a 2 sobre 8, 0,25. Vezes 10, menos 16 menos 2 vai dar menos 18. Se eu quiser escrever notação científica, 2,5 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Só puxar a vírgula para cá. Então, prontinho, fiz a primeira etapa, quero encontrar o valor da minha energia utilizando Hc sobre lambda. A equação é uma equação que está sendo muito utilizada nos vestibulares, tá? Então é importante você dar um foco nela. Então, agora a gente tem que encontrar a energia associada à irradiância, só que agora para 1 segundo. Então, a gente vai usar a potência igual a energia sobre o tempo. Então, energia igual a potência vezes o tempo. Aí, se eu isolar a potência nessa equação aqui, vai ficar como? Potência igual a irradiância vezes área vezes lambda. Então, eu vou jogar aqui. Irradiância vezes área vezes lambda vezes o tempo de 1 segundo. Então, a minha irradiância continua sendo 1,2, que é o valor do início da questão. A área, 1 metro. Comprimento de onda, que eu estou falando, de 800. Variação de tempo, 1 segundo. Já multipliquei isso tudo aqui, vai dar 960 joules.
Ou você poderia usar a regra de 3 também usando as questões anteriores. Porque, por exemplo, a gente encontrou o valor da energia total aqui de 3.456.000. Isso aqui para 1 hora, 3.600 segundos. Para 1 segundo, você tiraria aqui, dividiria isso aqui por 3.600, que daria 960. Também poderia fazer assim, tá? Se não quisesse fazer essa continha aqui. Agora, só a regrinha de 3 simples. Eu sei que um fóton, calculei a energia do fóton aqui, né, por essa equação, que um fóton tem energia de 2,5 vezes 10 elevado a menos 19 joules. E de 960 joules, que é o que a gente quer saber em 1 segundo, para esse comprimento de metros, quantos fótons tem? Multiplico, cruzado. Se eu pegar 960 e dividir por 2,5, eu vou ter 384. Esse 10 elevado a menos 19 está negativo, ele sobe positivo. Se eu quiser colocar em notação científica, 3,84 vezes 10 elevado a 21, a gente tem aqui fótons. Quantos fótons da luz vermelha atingirão essa área de 1 metro quadrado? Então, aqui a gente tem a energia de um fóton. Energia de um fóton. Calculamos aqui a energia, né, associada a 1 segundo, que é o que ele está pedindo, e aí ele queria o número de fótons lá no final. Acabei ficando aqui na frente da resolução, né, pessoal? Peço desculpas, que eu estou fazendo com um outro programa que eu não estou enxergando onde está. Então, a gente pegou 960, dividiu para 2,5, deu 384 vezes 10 elevado a 19, tá? Então, se eu quiser colocar em notação científica, eu puxo a vírgula, vai dar 21 fótons, 10 elevado a 21 fótons, muitos fótons, né? Então, a gente tem aqui a energia de um fóton, a gente tem aqui a sua energia para 1 segundo, e no final fez a relação, a regrinha de 3 aqui simples, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.